crianças, eu sou a professora Marina. Estamos aqui para termos mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos tratar de um assunto bem legal. Para que você descubra qual vai ser o assunto da nossa aula, eu quero te convidar para assistir um vídeo junto comigo, tá bom? Fica aí ligadinho e descubra o tema da nossa aula. Há muitos anos havia uma bela índia chamada Yara. Ela possuía uma belíssima voz e era querida por todos da sua tribo. Ela também era uma excelente guerreira, sendo mestra do arco e flecha e corria rápido como ninguém. O pai de Yara era o pajé e não poupava elogios para sua amada filha. Porém, seus dois irmãos mais velhos morriam de inveja de Yara, achando injusto que uma mulher tivesse tantos atributos e fosse tão respeitada. Sendo assim, eles tramaram um plano para matá-la. Numa tarde tranquila, Yara voltava para sua tribo, quando de repente foi emboscada. Yara fugiu de seus irmãos, mas eles a perseguiram com estacas afiadas. A Índia lutou com seus irmãos até suas últimas forças, e quando se deu conta, viu que havia matado os dois. De repente, os homens de sua tribo, incluindo seu pai, se aproximaram, ouvindo o barulho da briga. E lá eles viram os dois índios mortos no chão. Yara tentou se explicar, dizendo que fez aquilo para se defender. Mas seu pai, o pajé, não quis ouvir. Tamanha era sua fúria. Eles prenderam Yara e fizeram um breve julgamento. Decidiram que ela deveria pagar com sua vida pela morte de seus irmãos. E por isso, foi jogada no rio. A Índia tentou se salvar, mas as águas a tragaram e ela se afogou. A mãe Lua, compadecida pela pobre Índia, resolveu ajudá-la. E magicamente transformou Yara em uma sereia. A partir daquele dia, Yara tornou-se protetora dos rios, conhecida como a Mãe das Águas. Ao entardecer, quem se aproximasse do rio podia ouvir o belíssimo canto de Yara e ficaria preso pelo seu encanto. A sereia, então, levava suas vítimas para o seu mundo subaquático, da onde elas nunca mais saíam. Bem legal, né, crianças? E aí, já descobriu o tema da nossa aula? Tenho certeza que você falou lendas, né? Nós vamos hoje estudar a função social de textos, né? E hoje os textos que nós vamos trabalhar vão ser lendas. Muito bem. E para ver se você está aí lembrando mesmo, eu quero te mostrar alguns personagens, né? Você sabe quem é essa personagem? Né? Tem vários personagens, olha só. Temos mais um, você conhece esse? E esse aqui com o pé para trás?
E esse aqui que parece ser dois, mas é um só. Um boto que se transforma em homem. Esse aqui muito conhecido por nós, né? Na nossa região. E esse menino que anda com uma perna só, você conhece? Esse aqui eu acho assustador. Olha só, um olho só, a boca no meio do corpo, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre eles, né? Nós vamos descobrir um pouco sobre lendas, sobre tudo isso, tá bom? E pra gente começar, né, eu quero te convidar a ler um pouco comigo aí no slide. Vê comigo aí na telinha. As lendas, elas são narrativas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente. São produções que nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Por meio dessas histórias, expressam-se fantasias, medos, dúvidas e incompreensões. Por exemplo, né, essa história ela surge, né, ali no meio de um povoado, surgiram no meio de povos, né, de povoados, né, para contar histórias narradas de geração em geração, né, de pais para filhos, e aí foi passando de filho para pai, para outros filhos e assim sucessivamente, né? Sempre os pais iam contando de geração em geração. Então essas histórias hoje elas se tornaram patrimônio cultural, né? Hoje elas existem no mundo inteiro. E geralmente um povo ele tem essas histórias, né? E elas foram utilizadas para explicar muitas vezes coisas que as pessoas não tinham explicação, que nem hoje a ciência talvez tenha uma explicação. Tem coisas muito cheias de mitos, de fantasias, né? Utilizado da imaginação das pessoas. E tem também para explicar um fenômeno da natureza, né? Algo que a existência de algo se explica muitas vezes através de lendas, né? É claro que são textos, né, fictícios, não são textos realmente reais, né, que a gente possa ter uma base científica. Porém, são formas populares, né, de expressar o que as pessoas conheciam naquela época e foi se passando. Temos também as características, né? As características da lenda, elas são textos transmitidos, como eu falei para vocês, oralmente, de geração em geração, ou seja, passada de pais para filhos, que se tornam pais, que passam para os seus filhos também, e assim sucessivamente, né? O que predomina nela? Predomina a narrativa, ou seja, alguém contando a história, né? Sempre a história é narrada, é contada por alguém. O personagem principal, geralmente, ele é um guerreiro, né? Um ser encantatório, né? Ou sobrenatural, que se transformou, que se transforma, né? Ele encanta as pessoas, né? É um guerreiro forte que defende alguma coisa. O que ele utiliza? Ele utiliza a fantasia ou ficção, misturando com a realidade, né? Ou seja, eles pegam fatos reais, né, histórias de famílias, por exemplo, da Yara que nós assistimos, né, de uma filha de um guerreiro de uma tribo, ela era guerreira e tinha os irmãos dela tinham ciúmes dela, né? E aí foram tentar matá-la e acabou que ela é que matou os dois, né? E aí para explicar coisas que acontecem, né, na nossa vida, em algumas famílias, né, essas brigas, esses ciúmes, né, que não é algo bom, mas sempre foi utilizado uma forma de mostrar aquilo que acontecia. Assim como os mitos, tenta explicar fatos ou fenômenos que muitas vezes a ciência não consegue explicar, né? Por exemplo, o surgimento, né, do rio Amazonas, que eu quero que você veja aqui comigo.
Há muitos anos, a lua e o sol se apaixonaram. O sol ficou encantado pela beleza da lua e a iluminava de paixão. A lua ficou sonhando com o calor do sol e chorava baixinho, querendo se aproximar do seu amado. Era um amor bonito que dava gosto de ver. Mas eles se amavam à distância. O sol, então, mandou os passarinhos pedirem a lua em casamento. Aquela revoada de pássaros fez um voo fantástico até encontrar com a lua. Chegaram e pediram a lua em casamento numa linda canção. A lua ficou cheia de alegria. O casamento foi marcado e o céu se enfeitou. As estrelas brilharam ainda mais e as nuvens criaram desenhos no firmamento. Seria uma festança que duraria um ano inteiro. Mas o mar não gostou e avisou aos noivos: o casamento de vocês não pode acontecer. Esse encontro vai destruir o mundo. O amor ardente do sol vai queimar tudo, e a lua, com as suas lágrimas, inundaria toda a terra. Por isso não podem se casar. A lua apagaria o fogo e o sol evaporaria a água. A lua não se importou com isso. Queria casar de qualquer jeito. Estava completamente apaixonada. Mas o sol ficou com medo. Amava muito a lua, mas não queria destruir o mundo. Separaram-se. O sol para um lado e a lua para o outro. Quando a lua começava a aparecer no céu, o sol ia embora. A lua ainda tentou convencer o sol, mas não deu jeito. E ela tenta até hoje. E é por isso que, de vez em quando, a lua e o sol ficam juntos no céu. Mas aí tudo escurece e o sol foge de sua amada. Na primeira separação, a lua chorou todo dia e toda noite. Foi então que as lágrimas correram por cima da terra até o mar. Mas o mar, que estava zangado com a lua, não deixava que as lágrimas se misturassem com suas águas. E o mar ainda tenta acabar com as lágrimas da lua, com um estrondo forte, que os índios chamam de pororoca. As lágrimas da lua é que deram origem ao nosso rio Amazonas. Legal, né? Então, muitas vezes se usaram as lendas, né, para explicar alguns fenômenos naturais, né? Muito legal. Então, nós vamos finalizar aqui e vamos dar continuidade na próxima aula. Te vejo logo mais. E não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque. Lá você vai poder rever essas aulas quantas vezes desejar. Até mais!